Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, sempre reunidos, sempre mais ou menos. Eu andei dando uns canos aí, no episódio da semana eu não estava presente. Fiquei triste com isso, Cássio e Franco. Vai perder a vaga pro Franco. Ele mandou bem. Mandou bem. Há controvérsias. Há controvérsias? Bom, depois... Eu me comparo com outro cara famoso de um outro podcast aí, que não gostei não. Não gostou? Depois a gente pede opinião pro pessoal, o que eles acharam. Melhor assim, a gente faz uma votação. Mas, cara, acho que é aquela autocrítica de todo mundo que ouve a própria voz por muito tempo, cara. Nunca é gostoso isso, né? Exatamente. E você já ouviu aqui, o Silvio tá entrando no clima da conversa, resenhas. Silvio Alvim, nosso convidado da vez, seja muito bem-vindo, Silvio. Obrigado pelo convite. E deixa eu corrigir, Rafael Silvio. Nossa, cara. Caramba. Eu recebi um monte de... Nossa, seu nome é Rafael, cara? Deixa eu explicar. Descobrindo agora. Deixa eu explicar o que aconteceu. Ou não é? Não, claro que não é. Minha irmã até repostou no Instagram pintando o Rafael e falou, reposta aí pros caras verem. Não, fui eu que errei nessa de Copia e cola. Aí pegou uma parte do antigo que era o Rafael Garcia. Se alguém tivesse me avisado, eu tinha ajeitado, mas ficou do jeito que ficou. Você acha que eu vi? E ficou preparação. Preparação, exato. Aí eu dei uma corrigida ali depois, foi pro ar agora. Tudo certo, mas quem olhar no Instagram tá preparação. Então, é história que fica pra contar. Você tá ouvindo, vai lá no Instagram e confere. É a vida do fisioterapeuta que tenta atender, entre um atendimento e outro, tenta fazer as postagens que tem que fazer e essa correria fica assim. Trabalha na HC, trabalha na... O cara é multibraço, né? O cara precisa de... E a gente tá aqui, então, com o Silvio, para falar sobre preparação física no alto rendimento. O Silvio, que é bacharel em educação física, especialista em treinamento esportivo, tem experiência aí com o treinamento, né, de atletas de ponta, como os nadadores Léo de Deus, Rafael Baceto, certo? Guilherme, desculpa, Rafael na cabeça. Guilherme Baceto. Toma conta também da parte de avaliação de performance da Consagres, né, que é uma empresa voltada para performance no futebol, tem muitos atletas de base. E, bom, primeiro, seja bem-vindo. A gente sempre tem que começar com esse brinde. Vamos lá. Ficou xoxo esse brinde. Não fez barulho, né? Ficou só riscando. Agora vai. Boa, esse é o verdadeiro. Então, feita a apresentação, mas, obviamente, a gente quer saber mais de você. Por que você é o cara que está aqui hoje para falar sobre performance? Qual que é a sua relação com o esporte, a sua trajetória ali desde... enquanto estudante, antes disso até, né, você teve uma experiência enquanto atleta, foi para Olimpíadas, né, foi jogador de handebol, é uma coisa que a gente quer passar por isso também, né? Sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Nossa, demorou para conseguir, para eu dar uma data para vocês. O Cássio, se o Cássio tivesse ficado no meu pé, eu acho que a gente não tava aqui hoje. Outra correção no currículo, no post do Instagram ali, que você pode ser ex-atleta, mas você nunca vai ser ex-atleta olímpico. Então, toda vez que você for colocar ex-atleta, você coloca... Essa eu já tinha ouvido antes, então minha responsabilidade na live do YouTube pode ver que isso não tá. Esse o erro foi meu. Joga na conta do Rafael Teles. Uma vez no Olimpo, você nunca vai deixá-lo. Então, você já deu carteirada de entrada, hein? Eu já cartero todo mundo que fala que me apresenta como ex-atleta olímpico. Você tinha ouvido já? Eu não tinha ouvido essa não, cara. Essa é fácil de pegar alguém na curva. Todo mundo que quer me apresentar como ex-atleta olímpico, eu já dou nos dedos, a pessoa fica até sem graça. Fala assim, desculpa, mas aqui não tem ex-atleta olímpico não. Uma vez que eu pisei no Olimpo, eu sempre serei olímpico. Então, mas eu tenho uma vivência, né, com esporte. Eu joguei 15 anos handebol profissional no Brasil, né? Se a gente pode considerar profissional. Pra quem tá só ouvindo, ele fez profissional entre aspas. É verdade. O esporte, a não ser que você jogue futebol ou até um pouco voleibol, aqui no Brasil nunca é profissional, né? E de lá pra cá, mudou muito o cenário do handebol? Mudou pra pior. Mudou pra pior. Mudou pra pior. Eu joguei, acho que uma época bem
uma fase romântica do handball, assim, que a gente enchia ginásio, os campeonatos, as equipes eram conhecidas no Brasil, a ESPN transmitia todos os campeonatos, até jogos abertos no interior. Então o handball era um esporte bem visto. A gente até brinca que era uma época que o basquete deixou de frequentar as Olimpíadas e a gente começou a frequentar as Olimpíadas e ser campeão pan-americano, e o esporte começou a despontar aqui, e a gente falava que a gente queria roubar o lugar do basquete no coração do brasileiro. Mas aquela questão que é bem redundante no Brasil, a gestão é sempre ruim, e a gente perdeu essa passagem, mesmo com jogadores hoje jogando na Europa, com muita condição, jogadores jogando em equipes grandes, sendo campeões europeus de clubes e tudo mais, mas o esporte no Brasil está cada vez pior, cara. Handball hoje, os atletas jogam para 3, 4, 10 pessoas no máximo no ginásio. A gente já chegou a jogar final de Liga Nacional e final de Campeonato Paulista, onde nego não conseguia entrar no ginásio do Pinheiros para assistir um jogo. Então, o esporte caiu muito, tanto no interesse do público como em condição ofertada para o atleta ou para o indivíduo se desenvolver no esporte, né? Então, nessa época que eu joguei, O seu envolvimento com o esporte começou daí, começou com o handball. Eu sempre fui um apaixonado por esporte desde criança, né? Desde moleque. Meu pai era um esportista e sempre me colocou em tudo para jogar. Eu nadei bastante, fiz todos os tipos de esporte. Eu acho que isso colaborou muito para o meu desenvolvimento na hora que eu me especializei no handball, que foi um esporte que eu me apaixonei no momento que eu comecei a jogar. Apesar de ter começado a jogar tarde, eu comecei com 16 para 17 anos. E eu me desenvolvi muito graças a um treinador meu de escola que me deu VHS. Nossa, eu bati aqui. VHS da Olimpíada de Barcelona, cara. E aí eu começava a assistir e era um VHS de uma análise de todas as seleções que jogaram as Olimpíadas de Barcelona. O Brasil terminou em último nessa Olimpíada. E só foi para a Olimpíada porque Cuba não tinha chance de ganhar medalha, então eles nem levaram a equipe, então o Brasil herdou essa vaga. E comecei a pedir uma bola para ele e comecei a me aprimorar no quintal de casa. Treinar sozinho e tudo mais, e aí fui melhorando. Eu jogava pelo time da cidade, que eu sou de Atibaia, né? Isso era que ano? Isso era 96 para 97. O Silvão já fazia treinamento EAD, cara. EAD, mano. Exatamente, via VHS, porque isso, a internet ainda não era nem a discada, não tinha nem internet. E aí, pra você ter uma ideia, e esse meu treinador era treinador de handball e de atletismo. Então tinha dia que eu treinava handball na escola com ele e ele dava atletismo na prefeitura. Então a gente tinha que atravessar a cidade a pé para treinar atletismo. Isso tudo com escola. Então você já viu como é que eu era. E, falava, preciso melhorar minha impulsão, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Tudo na minha cabeça achando que eu ia ser jogador profissional na época. Cara, eu fazia pliometria no quintal de casa com cadeira, pulava de cadeira, pulava para outra e arremessava a bola. Tinha marca de bola para tudo que é lado. E você que inventava esses treinos ou... Assim, ele me dava uma orientaçãozinha e eu inventava qualquer tipo de estímulo. E ficava medindo com o Sargent Test, sabe, de salto. Com o dedo botava o dedo na graxa, mandava aqui, colocava a mão na parede, saltava para encostar. E ficava mensurando isso já com 16 anos, as minhas evoluções em salto. O cara tem essência de treinador, velho. E aí, cara... comecei a me desenvolver, comecei a jogar campeonato pela cidade, então a gente saía para outras cidades para jogar uns campeonatinhos regionais. A gente tomava pau pra cacete,
Pode falar palavrão? Pode. Tá tomando breja, vai falar pra você não falar palavrão. E aí, cara, eu comecei a fazer... Eu jogava de ponta direita, comecei a fazer muito gol nos caras. E eram os times que... A galera fala federado, né? Eram times que jogavam no Campeonato Paulista e a gente não jogava nada. E eu começava a fazer, tipo, 7, 8, 10, 11 gols no jogo. E os caras, os técnicos vinham conversar com o meu técnico. Esse moleque é bom, tal. Tinha condição de jogar federado e tal. Só que aí perguntava a minha idade, ele falava a minha idade, eu era sempre o último ano da categoria. Tipo assim, os moleques eram tudo juvenil, eu era o último ano de juvenil. Aí você fala, muito velho. E aí eu fui continuando treinando, mas nunca sempre ouvindo esses elogios, essas coisas, e sempre me destacando na equipe. E alimentando isso, será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou conseguir? E aí continuei fazendo isso e estudando, até que a hora que o terceiro colegial apareceu, eu tinha que decidir, fui fazer faculdade de desenho industrial na época. E daí deu uma parada no handball, só jogava pela cidade mesmo. E quando eu decidi assim, eu parei, falei assim, é o último ano que eu vou jogar handball. Aí eu vou trabalhar, não vou jogar mais nada, não deu em nada mesmo, né? Aí nesses últimos jogos regionais, que foi em Itapira, a equipe de Americana, que era uma equipe, digamos, profissional, né, pra época, tinha acabado de ser terceira colocada na Copa do Brasil de clubes. Fazia parte da região de Atibaia e eles estavam sem um ponta direita. E um amigo meu me apresentou pro gerente da equipe. Falou, nossa, tem um canhoto, tal. A gente sabe que vocês estão precisando de canhoto. Você não quer ver ele, levar ele para treinar uma semana, para, sei lá, fazer um teste e tal. Eu falei assim, acaba o regionais, a gente vai entrar em férias por uma semana, volta na outra, fala para ele ir. E aí eu joguei os jogos regionais, joguei super bem. E fui para Americana. Treinei uma semana em Americana, contra a vontade da minha mãe, que minha mãe queria que eu tava assim, era decisão, ou eu vou fazer o teste em Americana ou eu vou fazer matrícula na outra faculdade que eu tinha prestado. A minha mãe queria isso, o meu pai falou, vai. E que era a outra faculdade, cara? Você lembra? Cara, eu prestei pra mesma coisa. Ah, é? Pra desenho industrial de novo, eu ia fazer a mesma cagada. Só que era uma Mackenzie, que aquelas questões, eu tinha passado na Belas Artes, eu entrei ali, eu sentia um estranho no ninho, aquela playboyzada doida, e eu, um caipira de Atibaia no meio daquilo, não tinha saído de Atibaia direito, sentia acuado, falei assim, não é isso não. Aí prestei Mackenzie, passei, no último dia, era ou ir para São Paulo ou ir para Americana. Eu fui para Americana, minha mãe falou, você é um desgosto da minha vida, você não sei o que, tal. Aí meu pai... Vamos fazer um corte aqui pra ele mandar pra mãe dele. Ela sabe, quando eu fui campeão pan-americano no Rio, a TV Vanguarda, que é lá de Atibaia, foi fazer uma matéria comigo. E aí o repórter falou assim, mas a sua família incentivava você e tudo mais? Aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, ela não. Aí ela falou assim... É verdade? Ela falou assim, não, eu fui contra mesmo. E quem que te ensinou? Meu pai. Verdade? Meu pai é assim, né? Todo tímido. Falei pra ele ir mesmo. A única coisa que eu falei pra ele não fazer era não assinar nada sem... não assinar nada sem falar comigo. Aí eu fui pra Americana, fiz os testes. O cara chegou pra mim e falou assim, não tenho dinheiro pra te pagar. Eu falei assim, cara, eu não quero que você me dê nada, só me dá um cursinho pra eu falar pra minha mãe assim, tô estudando, e me dá a oportunidade de treinar. Eu fiquei 6 meses só treinando, porque a Americana só jogava Campeonato Paulista e Copa do Brasil num semestre e Jogos Abertos no outro, do interior. E eu não podia jogar Jogos Abertos porque eu tinha jogado por Atibaia. Então eu fiquei 6 meses treinando. E bullying, né, mano? Porque... Os caras, velho, você tá morando com os caras, com uns gigantes de 1,90 m, eu com 1,70 m, moleque de tudo,
Cara, fiquei 6 meses careca. 6 meses careca, carregando bola, carregando cola, carregando uniforme, sendo zoado o tempo todo. E batalhando, treinando. E aí fui melhorando, cara. Fui melhorando. Daí com assim, você vai melhorando o nível técnico de treino e com quem você compete, você vai melhorando tecnicamente a si próprio, dependendo da sua dedicação, né? Uhum. E aí fui me destacando na cidade, em Americana, até que o último ano que eu joguei lá, eu já estava desgostoso, porque eu era o melhor jogador do time, era um dos que ganhava menos. E aí teve um episódio que roubaram meu salário. Eu falei assim, cara, não quero isso mais pra mim. Que isso? Tinha recebido, tinha deixado as coisas pra pagar a faculdade, porque esporte é fogo, mano. Se você não tá, principalmente em clube que é menor, você passa fome mesmo. Então, cheguei até a passar fome uma época em Americana, de receber o salário e pagar a faculdade. Porque nessa época eu já estava fazendo faculdade de turismo, tá? Tá. Você vê como eu não sabia fazer nada do que eu queria fazer na minha vida, a não ser jogar handball. Porra, e tava claro desde cedo, hein, Silvio? Então. Isso, cara. E, cara, não vinha na minha cabeça, porque quando eu parei a primeira vez na faculdade, minha mãe não queria que eu fizesse educação física nem a pau, cara. Ela chamou a prima dela, que era professora de educação física, pra me desacreditar, pra falar que, porra, ela era professora de escola, que não ganhava bem, que não sei o que, tal. Sabe aquele desencorajamento que fica na alma? O Vanderlei falou com a gente aqui e disse que o treinador dele na época, quando ele falou que ia fazer educação física, desencorajou. Falou, não, cara, você vai ganhar mal, não sei o que. E aí ele foi firme, fez educação física e o cara tava certo. Pior que é verdade. Ele meteu uma dessa do conselho de mãe, né? Você lembra? Ele falou assim, não, e tem aquela história também. Minha mãe falava uns negócios... Se eu tivesse ouvido o que minha mãe falou... Se eu tivesse ouvido o que minha mãe falou... Mas aí, o que só... Não sei, não ouvi. Ótimo, né? Foi tipo isso, meu. Me desencorajou, foi lá, falou. E aí eu fiquei com isso na alma, cara. Eu falei assim, cara, eu falo inglês, eu vou fazer turismo. Eu vou jogar handball mesmo, então. Eu preciso de um diploma pra dar pra ela, pra falar assim, ó, pensava nessas coisas ainda, tava com 21 pra 22 anos. Aí, esse último ano, eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista e terceiro artilheiro da Liga Nacional. Foi o primeiro ano que a Americana jogou a Liga Nacional. E, eu joguei muito bem, todo mundo tava me elogiando. E aí eu falei assim, cara, não quero mais jogar em Americana, cara. Não quero, porque os caras não me valorizam. Eu moro com não sei quantos negros numa casa aí, os negros não respeitam, já roubaram meu salário, não sei quem é. Então, não quero mais isso pra mim. Ou quem tá ouvindo o Silvio aí roubou o salário dele, dá pra devolver com juros ainda. Com juros corrigidos. Tipo assim, você vê quanto que é 300 conto. Eu ganhava 300 conto só. Silvio tá hoje aqui com a gente, velho, na resenha. Pô, devolve o salário do Silvio. Devolve. O cara deve ter... Vamos fazer chegar esse corte aí. Quem roubou o salário do Silvio, vai? Corte. Quem roubou o salário do A Silvio? gente fez reunião pra cacete, cara. Não conseguiu descobrir quem que foi. E aí eu fui para São Caetano. São Caetano, o técnico de São Caetano era o técnico da seleção na época. E aí eu fui de um time semi-profissional para um time profissional. Então eu já não morava mais num puleiro com 15 nego. Ganhava um salário mais justo do que eu ganhava lá em Americana. E aí era lá, trabalhar de novo. Eu conheci, todos os caras que eu via na televisão jogar final, jogar Olimpíada, eu tava jogando com os caras. Então, eu subi um degrau muito, muito grande de uma coisa, de um time pro outro. E aí fui, cara, meu primeiro ano, esse foi o primeiro ano de 2005. A gente foi campeão paulista e brasileiro invicto. Era um time fantástico, cara, era animal. Só que a gente treinava pra caraca, velho. Nossa, a gente treinava muito. Como doía, cara. Como doía. Treinava demais. Era até exagerado.
teve uns jogos abertos do interior, e hoje o Washington sabe que foi exagero. Era assim, no Brasil era, naquela época, São Caetano, Metodista e Pinheiros, e Londrina, as 4 equipes mais fortes do Brasil. A Metodista sempre foi ao concurso, uma equipe muito mais profissional do que todo mundo, e a final do Paulista tinha sido contra eles, a gente tinha ganho, a gente foi fazer, e jogos abertos do interior, sempre a final era contra eles. E jogos abertos do interior era primeiro turno e final, que era a série especial. A gente ganhou de 15 gols da Metodista na fase de classificação, para TV e tudo mais. Deu 2 horas, a gente estava treinando, cara, fazendo treino físico. Por isso que eu falo, a gente estava treinando muito, treinava demais, cara. E aí o Washington estava só como técnico substituto, interino, assumiu um espanhol, que chama Jorge Ribeira, hoje ele é técnico da seleção espanhola de handball, é o melhor treinador do mundo, e ele assumiu a seleção brasileira. No fim do ano, deu mais um pouquinho, virou o ano 2006, aí foi a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Então, tipo, eu saí do semi-profissional, profissional no primeiro ano, no segundo ano eu já estava na seleção brasileira. E qual Olimpíada que você disputou? Eu joguei a de Pequim em 2008. Então, e você teve um PAN também, né? Chegou a conquistar um PAN. A gente foi campeão do PAN no Rio, contra a Argentina. Eu fui o melhor ponta-direita do campeonato. E aí com esse título a gente classificou para a Olimpíada. E vamos para a Olimpíada já? Como é que é chegar na Olimpíada? Ah, cara, puta, é sensacional. Não tem sensação melhor de quando você é atleta. Sabe? Primeiro atleta olímpico nosso? Não, Nayara Figueira. Nayara também. Nayara, é isso. Segundo então, porque o Felipe tá quase lá também. Quase lá. Depois que eu voltei da Olimpíada, todo mundo pergunta, como é que é? Eu falo assim, sabe aquele atleta que sabe que não tem chance de medalha, mas ele vai e precisa ficar entre os 3 primeiros ou a meio milésimo de segundo de ir para a Olimpíada, ele não consegue e chora. Isso aí para a Olimpíada. Uhum. Cara, sabe aquele negócio dentro do peito, você chega assim, você vê, você fica maravilhado, cara. Eu entrei assim, a gente ficava com aquelas câmerazinhas digital, um filmando o outro, assim, caraca, a gente é olímpico, a gente é atleta olímpico, a gente tá na Olimpíada. Quando chega as malas, quando você vê o crachá, você fica tudo mágico, cara, fica tudo diferente, você tá pisando mesmo nas nuvens, é coisa de maluco, cara. Passa o filme na cabeça da mãe falando não vai jogar mais. Tudo. Passa os perrengues, o salário roubado. Passa o salário roubado, passa a comida que você volta à noite da faculdade que não tem comida, café da manhã com clube social e leite em pó. Em Americana. Aí na Vila Olímpica tem comida à vontade. Na Vila Olímpica, meu irmão, você olha aquilo ali, você quer comer tudo, velho. Você quer comer tudo. É sorvete é geladeira com sorvete, geladeira com iogurte, geladeira com refrigerante. Só ir lá e pegar. Só lá e pegar, vai. É McDonald's de graça, é comida de tudo que é lugar. Onde olha tem atleta tão foda ou mais. O Nadal só tem foda. O Nadal almoçava do nosso lado, cara. Quase todo dia ele almoçou do nosso lado. Até a hora que ele ficou de saco cheio da galera pedir foto pra ele, ele saiu fora. Todo dia, tipo, o cara tirou uma foto por dia com o Nadal, tá ligado? Não, calma aí, essa aqui não sei se ficou boa. Tem uma foto. Não era época de selfie ainda. Tem uma foto que um amigo meu pediu pra tirar com o Nadal. Aí eu tirei a foto da câmera. É que não dá pra ver, só dá pra ver no vídeo. O Nadal já tá assim, ó. E o cara foi campeão olímpico, né, cara? O Federer ficou no hotel, o Djokovic... Não lembro nem se o Djokovic ainda era o Djokovic. E o cara tava lá na Vila, o Nadal ficou na Vila. Então, cara, você vê... Todo mundo, cara, todo mundo. Tirei foto com o Paul Gasol, que eu sou muito fã do Lakers, então, puta... Tirei foto com o Kobe Bryant, conversei com o Kobe Bryant. Fudido, hein?
Então, puta, cara, foi... E com os ídolos do handball mesmo. A gente tem os nossos próprios ídolos do esporte. E os nossos ídolos eram... Os meus ídolos eram, na maioria, espanhóis. Então, a gente tinha ainda um contato um pouco mais caloroso do que os ídolos, tipo, dinamarqueses, croatas, essas coisas. Nossos ídolos croatas, a gente, tipo, partiu nosso coração no dia que a gente viu eles depois do treino. Eu já conto isso pra você. Mas aí a gente viu, puta, todo mundo, cara, todo mundo. Então, foi uma vivência fantástica. E até dos atletas brasileiros mesmo, sabe? Porra, os caras do Hall da Fama da Olimpíada, o Ricardo Emanuel, os caras do vôlei. E o legal dos nossos ídolos da Croácia é assim, a Croácia era campeã olímpica em Atenas, né? E, cara, a gente não tinha acesso à internet, a gente via muitas coisas por DVD de campeonato europeu e a própria ESPN transmitia, e os caras eram nossos ídolos, tipo, super homens. E aí você agenda para ir na Olimpíada, a gente chega uma semana antes para treinar, compete e vai embora, ou compete. Então a gente ficou uma semana treinando e a Croácia treinava antes da gente. Então a gente esperava a Croácia, chegamos um pouquinho atrasado no nosso treino, a Croácia já tinha terminado de treinar. Aí a gente falou assim, puta, cara, olha os caras lá, velho, olha os caras lá. Aí os caras começaram a formar uma rodinha em volta, fora do ginásio já de roupa e tal. Cigarrinho. Quase o time inteiro fazendo uma rodinha de cigarro. Ficou olhando pra cara do outro e falou assim, você tá louco? Os caras têm uma medalha de ouro olímpico fumando cigarrinho. Eu não posso tomar nenhuma Coca-Cola na geladeira na vila? Meu, foi assim, partiu nosso coração ver os caras que a gente, tipo, falava, caramba, fazendo uma rodinha de cigarro depois do treino, cara. Desilusão pesada. Que triste, cara. Mas é fantástico, cara. Pisar no Olimpo. Na quadra do handball, aquela coisa assim. A gente jogou o primeiro jogo com a França foi campeã olímpica nessa Olimpíada. O primeiro jogo foi contra a França. Primeiro tempo jogou o Renato Tupã na posição, eu ia entrar no segundo. Aí o Jorge chegou, a gente sempre revezava. Silvio, ele segundo tempo é seu. Aí eu olhei, levantei, fui no banheiro para dar aquele xixizinho. Aliviada na pressão. Aquele xixizinho pré-entrada na quadra. Eu fui fazer o xixi, eu fiz assim. Coloquei a mão e falei assim, é agora. Deu aquela tonturinha, aí fui. Porque, meu Deus do céu, é sensacional. É sensacional. Foi bem, fez gol? Fiz contra a França, a gente perdeu de 8 bolas, eu arremessei 1 para 1. Então tô 100%. Boa. Eu trabalho com estatística. Como é que foi o Brasil nessa edição, cara? Foi bem? A gente, em posição a gente não foi bem, mas o que a gente sempre buscava e a gente consegue hoje em dia é evolução em resultado e em jogar contra os caras. Uhum. E assim, o handball na Europa, ele é muito profissional. Na época ainda não tinha tido crise na Espanha, então o handball espanhol era muito profissional. O handball alemão é a NBA do handball. O handball francês já era forte, mas não era tão forte quanto é agora. Então tem a Champions League deles, que é muito forte. Então a gente sempre tentava melhores resultados. Então a gente jogou com a França, tomou um pau de 8 bolas. A gente jogou contra a Croácia. Então a gente pegou. Nosso grupo foi fogo, mano. Era a França, que foi campeão em Pequim, Croácia, que tinha sido campeã olímpica em Atenas, Polônia, que tinha sido vice-campeã mundial, China e Espanha, que tinha ganho a medalha de bronze na Olimpíada de Pequim. Então tava facinho. Pra você ver, então, como o handball, o europeu é muito disputado. Eu falei que a Polônia tinha sido vice-campeã mundial, a Croácia era campeã olímpica e a França foi campeã olímpica desse campeonato. Então, você vê como a rotação de equipes ganhando é muito grande entre eles.
Então o handball é muito disputado entre os europeus. Então a gente fez um jogo mais ou menos contra a França, primeiro jogo, tomamos um pau da Croácia que a gente ficou envergonhado, foi acho que umas 11 bolas. Dos fumantes, Vocês tomamos um pau dos fumantes, cara. Impressionante. E os caras dando risada no banco, velho. Engraçado, cara. Tem outra que é muito engraçada. Eu no banco, a gente tomando um pau da Croácia. O ginásio estava vazio, só tava o Oscar do basquete. Arrancando os cabelos. Vamos que dá! Vai! Ele olhava pra mim, vamos! Eu olhava pra ele e falava, Oscar, não dá, cara. Os caras são muito bons, cara. Não dá, Oscar, não adianta gritar. Juro por Deus, eu falava isso em vermelho, descabelando. Não dá, Oscar. Contra a Polônia, a gente sempre fez jogos muito bons contra a Polônia. A gente perdeu de 3 gols da Polônia, ganhando o jogo inteiro deles. Só que é impressionante, o europeu, com a gente naquela época, parecia que era assim. Eles viram. Você tá se matando, assim... Sabe quando dói tudo quando você arremessa? Dói tudo, arremessou, dói. Tá. Aí os caras vão lá e falam assim, ó, gol. Aí você... Pum, mexe bola, soco na cara, soco na barriga, papapá. Arremessa a bola, pinga, bate no dedo do goleiro, na trave, gol. Aí os caras vão lá e... Gol. Você tá 150% e os caras... O cara é... Setentinha. Isso. E aí, às vezes não dá certo. Teve um Mundial contra a Sérvia que a gente... Foi a primeira vitória contra uma equipe A, nível A, que a gente ganhou porque a Sérvia colocou o primeiro tempo o time reserva no Mundial e a gente encaixou o jogo e foi o jogo e ganhamos de 2 gols. Aí a gente perdeu da Polônia de 3, ganhamos da China de 9 eu acho. E aí jogamos com a Espanha para disputar quem ia para as quartas de final. A gente ainda tomou 3 piau e ainda foi para o último jogo com chance de classificar. O jogo foi 37-36, foi um placar gigantesco, a gente morreu com a bola na mão para empatar. E olha que engraçado, né? A gente até fala, cara, a gente podia ter pelo menos disputado uma medalha, porque no outro grupo a Coreia do Sul tinha terminado em primeiro lugar, na frente da Dinamarca, que tinha sido campeã europeia, da Alemanha, que era campeã mundial, e a Coreia pegou a Espanha, e a gente tinha 3 meses antes, a gente tinha ganho da Coreia num torneio no Egito. A Espanha ganhou da Coreia nas quartas, fez semifinal, perdeu para... não lembro, acho que perdeu para a Islândia e ganhou da Croácia na disputa de terceiro, ficou com a medalha de bronze. E aí a gente perdeu para a Espanha, foi desclassificado, ficamos mais uma semana na Olimpíada fazendo festa. Bom demais. Até eu falei hoje pro pessoal lá da Físio, né? A gente tava no dia do jogo da Espanha e a gente acordou 6 horas da manhã para tomar café. A gente foi lá, todo mundo com cereal, tomando café. Aí tinha a galera dos moleques, né? Os moleques assim, eu com 28 anos, os moleques com 22, um com 26. Aí passa um italiano mamado, velho, torto com o uniforme da Itália, assim, bêbado, passou na nossa frente. A gente rachando o bico e ele foi direto pro McDonald's. E a gente rachando o bico, olha lá, olha o naipe do italiano, não sei o que, tal. Aí o Bruno, que tinha ido pra Olimpíada de Atenas, ele olhou pra mim e falou assim, vocês estão rindo do quê? Se a gente perder pra Espanha hoje, amanhã vai ser a gente fazendo isso. E fizeram. E não deu outra, acabou o jogo, perdemos, pum, pra casa da Holanda pra fazer festa. Bobinhos. E after no McDonald's. Nossa, cara, todo dia virou McDonald's. Eu fiquei sem comer McDonald's, nossa, muito tempo. Era tudo de graça. Então a gente fazia vaquinha, a gente fazia sorteio. O Kobe tinha umas bicicletinhas que você ia de bicicletinha, aquela CC com cestinha. E aí todo mundo acordava da balada assim e falava assim, quem que vai agora? Aí os calouros. Então beleza. Vamos lá, o que vocês querem? Eu quero um McChicken, eu quero não sei o que, tal. Iam 2 de bicicleta, pedia, colocava no cestinho, voltava pro prédio,
tinha umas máquinas da Coca-Cola que a gente ganhava uns créditos num negócio e fazia... Blum, blum, blum. Pegava a Coca, ia lá pra cima, comia o McDonald's, dormia mais um pouquinho, ia assistir algum jogo de handball ou alguma outra coisa e... balada. Os caras estavam nas Olimpíadas em ritmo de jogos universitários, né, velho? Não muda nada, não muda nada. Absolutamente. Muda a proporção dos jogos. A proporção, a comida já vi que não muda nada e talvez o banho. Talvez o banho não seja gelado e não seja... Exatamente, um pouco mais de qualidade. Eles tomam banho, né? E assim, cara, vai acabando a competição, vai aumentando o número de nego nas baladas. E assim, vai nego com medalha, nego sem medalha, cheio de gente com medalha no peito, enchendo a cara. Então aí é isso. Eu acho que a resenha tá muito boa, mas vamos falar de trabalho. Vamos trabalhar. Quer puxar alguma coisa? Vamos puxar. Bom, passamos pelo handball. Hoje você trabalha com nadadores, né? E com atletas do futebol, entre outros, né? Sim. Então, ia ser legal talvez traçar um paralelo, assim, entre o que é comum nos esportes de alto rendimento. Acho que isso é legal de início, assim. Que tipo de demanda dá para traçar algum tipo de paralelo, independente do esporte, de se tem algo em comum? A mentalidade do atleta talvez seja uma coisa mais comum entre os esportes. Vou te falar uma coisa que eu vi que é bem característico do Brasil. A falta de lastro e desenvolvimento em treinamento de força. O atleta não passa por nenhum aprendizado. É motor, né? Treinamento de força quando jovem. E uma coisa que eu vi muito nos Estados Unidos quando eu fui fazer um estágio lá na Athletic Lab. Cara, você vê criança de 10, 12, 14 nas suas respectivas categorias, porque lá na Athletic Lab eles dividiam, né? Então tinha a parte dos escolares lá, molecada fazendo já, agachando profundo, fazendo levantamento olímpico com suas próprias barras, com seus próprios pesos. E aí, traçando um paralelo com isso, o Leonardo de Deus, que é um atleta olímpico, finalista olímpico, semifinalista com o melhor tempo, com o segundo melhor tempo, ele não fez um treinamento de força adequado até mais ou menos uns 17, 18 anos de idade. Como que na sua cabeça você vai pensar num atleta de alto rendimento hoje que não tem um lastro profundo de treinamento e desenvolvimento? Você diria que hoje no Brasil essa é a principal falha em treinamento do alto rendimento? Eu acho que é uma das. Eu vejo isso também nos jogadores de futebol. Os jogadores de futebol com déficit de força enormes. E a gente está falando de clubes grandes também, inclusive, nessa história. Exato. A gente trabalha com jogadores de clubes grandes, sub-20, sub-17, profissional. A gente vê, cara, umas coisas que são muito feias. A gente vê realmente por que o atleta sai daqui e vai para a Europa, como ele evolui fisicamente, assim, pum. E o que você acha que pro outro? Possíveis motivos, por exemplo, no futebol, para esse atleta não ter o desenvolvimento de força necessário, enfim, o que é? É muito atleta para dar conta numa base? Eu acho que a demanda pro preparador físico é muito grande. Você imagina o cara... É fogo, né? O cara mal remunerado. A gente tá falando de base. Então, o cara é mal remunerado. O cara tem 20 não. O cara tem 40 atletas para trabalhar. Por categoria. Para trabalhar. E aí vai do sub-13 ao sub-20. Exato. E aí, cara, vira uma linha de produção. Você coloca um peso ali, agacha, faz 15, faz o agachamento que você sabe fazer, faz o supino que você sabe fazer, faz lá, bum, acabou, vamos lá pro campo. Tempo. Tem dia que o cara tem 30 minutos, tem dia que o cara tem 20 minutos, tem dia que o cara tem 15 minutos para trabalhar. Então, a gente... não dá para botar também tudo nas costas do profissional. É muito difícil com uma demanda moleque, alta dessa. O jogador, ele vê importância nisso? Então, uma das coisas que eu acho que a mochila que o treinador deveria carregar é mostrar a importância
do atleta se melhorar, se educar nessa questão. Quando você diz o treinador, você está dizendo o técnico da equipe. Não, o próprio preparador físico. O preparador físico também. Porque eu acho que... E também o técnico da equipe, que muitas vezes acaba fazendo, entre aspas, um papel contrário, né? Essa coisa de a ênfase no campo, né? Eu acho que também tem isso. Eu vou citar também o exemplo da Athletic Lab, que o Mike Young estava trabalhando com uma equipe de futebol feminino e ele foi para a equipe de futebol masculino. Ele falou que ele teve muita dificuldade de introdução do sistema dele na equipe pelas crenças do próprio treinador. Porque o futebol tem crenças, né? Todo esporte tem, né? Todo esporte. Inclusive eu estava discutindo até com um aluno meu sobre lutas. E ele falou, não, que eu tenho um amigo meu que é lutador de jiu-jitsu, faixa preta, e ele falou que, eles não gostam de treinar muita força, porque fica travado, não sei o que. Eu falei assim, cara, esse é o pensamento mais... Ele me chama de grosso, né? Mas eu falo, essa é o pensamento mais imbecil. Eu acho que vale até citar aqui o episódio que a gente gravou com o Léo Prieto sobre treinamento de força para corredor, que essa é uma queixa comum do corredor. Vou ficar pesado. Uma queixa assim, né? Um questionamento. É porque quando você fala em treinamento de força, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é o Arnold Schwarzenegger. É aquele cara musculoso que corre assim, bombado da academia. É o discurso da minha mãe que fala, eu não quero ficar igual essas mulheres bombadas aí, parecendo homem. Exatamente. Discurso da minha mãe. Não sabe que tem todo... Treinar força não é isso. Não é isso. Eu já ouvi isso também de alguém que claramente não ia ficar bombado igual. Cara, as pessoas não têm ideia do quão difícil é ficar assim, né? Não é tipo, não é simples, né? Tipo, nossa, pegar um peso se aqui, fosse pô, tão fácil ficar igual paniquete, toda seria, cara. Não, cara, é um processo que requer... Se você ficar daquele tamanho, você tem que matar um leão por de muita dia. Coisa, né? Exatamente. Outro episódio que vale aí, que a gente falou sobre doping, né? Comentando agora. As coisas andam de mão dada. Pra ficar exatamente daquele jeito. As coisas não é tão natural. Então... você começa a falar isso pro atleta, você começa a falar em treinamento de força, vem tudo isso na cabeça do atleta. E aí você tem que desmistificar tudo isso para ele, explicar que você não vai ter um volume de treino suficiente para ficar desse tamanho, que o objetivo da melhora no treino de força está muito relacionado a proteção, que você não se machuque, a potencializar algumas coisas que a gente vê em déficit neles. Então, a gente quebra paradigma direto com o atleta, principalmente de futebol. Outros atletas de outras modalidades são muito mais conscientes da importância do treino de força na carreira deles. Enquanto atleta e o seu convívio com atletas do handball, você já via que isso era um déficit para essa já, né? Já percebia. Muito. E você, enquanto atleta, fazia coisas diferentes do que os atletas costumavam fazer no Brasil? Cara... que talvez não desse muito tempo, né? Tinha muito treino de quadra, etc. Né? Mas a gente... Quando eu cheguei em Americana... Era musculação, não era treino de força, era musculação, ia lá, fazia musculação, tal, a gente não tinha um direcionamento legal, eu sempre gostei de fazer musculação, então para mim era tranquilo. Quando eu fui para São Caetano, a gente já tinha um preparador físico, inclusive hoje ele é diretor científico do Vasco, o Marquinhos. Ele foi o primeiro preparador físico, acho que no handball, a introduzir levantamento olímpico. Então a gente começou a fazer clean, a gente começou a aprender a fazer isso, a agachar mais profundo, a fazer pliometria nos momentos corretos. Então começou a sistematizar mais o treinamento de força mesmo para modalidade. Então a gente fazia transferência, então a gente saía do treino em São Caetano, a academia era
aqui a gente descia e tinha quadra, então a gente fazia um treinamento complexo às vezes, então fazia agachamento, descia, saltava com a bola já simulando saltos de handball. Então eu já comecei a vivenciar algumas coisas, algumas coisas mais sistemáticas do treinamento de força mesmo em si, que eu nunca tinha vivenciado. Os atletas, aí vai muito daquela questão, tem um atleta que quer e tem um atleta que dá migué. E tem em todo lugar. Então, eu era um atleta que gostava daquilo e eu sempre quis entender o porquê daquilo. Talvez aí depois que me ajudou a dar um boom na minha carreira profissional, junto com vários capotes que eu levei depois que eu virei preparador físico, né? Mas lá atrás, o começo do handball, quando eu comecei no profissional mesmo, foi o começo, eu acho, de uma preparação física mais detalhada, mais certinha pro treinamento de força. Não era aquela coisinha de academia para ficar com o bracinho mais saradinho. Ô Silvio, e na Consagres vocês têm uma avaliação abrangente antes de começar a treinar esse cara. Que variáveis que vocês analisam? Sim, a gente tem uma avaliação de performance, né? E é do futebol essa avaliação? Cara, e não é, porque alguns elementos que eu peguei... Eu não gosto do FMS, eu sei que o FMS não prediz lesão, blá, 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 blá. E eu sei que qualquer avaliação que você faça subjetiva, o nome já diz. Então, uma coisa que eu comecei a fazer o FMS, comecei a ver alguns movimentos, então eu fiquei melhor nisso, então introduzi algumas coisas do FMS junto com outras avaliações da fisioterapia, que eu trabalhei em clínica de fisioterapia, e juntei e criei um protocolozinho, que não é aquela coisa assim, análise cinemática, mega complexa. Mega complexa. Mas tem a sua aplicação prática. Exato, eu vejo o cara, como é que ele agacha com barra em cima, como que ele performa parado, uma elevação de perna, como é que ele fica unipodal. Eu ponho ele dinamicamente para fazer um avanço, para ver como é que o corpo dele funciona, faço um step down, faço uma flexibilidade, para ver, simples assim, instabilidade, estabilidade, joelho valgiza, o porquê, compensa com acetábulo, algumas compensações que vai me ajudar a traçar um pouco do perfil do cara, do que a gente pode ajudar ele no treinamento de força. Porque a nossa base na Consagres em si é melhorar essa capacidade de força do atleta, que é bem falha no treinamento. Alguns aspectos mecânicos, né? Tipo a mecânica de mudança de direção, a mecânica de corrida um pouquinho, que daí a gente já joga, a gente já tem até parceria com vocês, né? Então, essa avaliação funcional um pouco mais subjetiva, que a gente pontua. Depois a gente vai para uma avaliação de saltos, né? Que daí eu busquei várias bases de dados do NAR, da Europa, para ver, para deixar o mais fácil do empresário, que é o nosso contratante, ler. Então acima da média, na média, abaixo da média. Então eu busquei vários dados para Squat Jump, CMJ, que é o contramovimento, e para Drop Jump. E com a quantidade de atletas que a gente tem, eu tenho a minha própria base de dados, então eu já tenho uma referência própria, com desvio padrão e tudo mais, e criei uma base para a gente nisso. A partir daí, isso torna-se específico para o esporte, porque a gente tem desde atletas profissionais, sub-20, sub-17, eu tenho todos os números para cada categoria, então o cara que não... A gente vê isso como um pré e um pós. O cara chega assim, ele tem que melhorar e ele tem que me apresentar isso no pós para eu apresentar para o empresário. A gente faz um teste, uma avaliação de agilidade. Essa avaliação de agilidade, ela não é tão voltada para o futebol, só que para o espaço que a gente tem na Care Club, é a única que eu consigo fazer.
Então, a mesma coisa, eu procurei dados, base de dados, não achava. Achei uma com mulheres nos Estados Unidos, e as mulheres são uns monstros no futebol nos Estados Unidos, e no Pro Agility elas são uns monstros, que elas faziam tempos melhores que os moleques faziam. E aí fui construindo base de dados também, joguei para tabular, saiu, eu tenho agora a minha base de dados disso tudo, e o treino de força. E avaliação de força. A avaliação de força a gente faz com agachamento. Os nossos standards são agachamento profundo. O nosso padrão lá na Consagres é agachamento profundo. Membro superior só porque daí a gente quer para dar uma melhorada no gráfico, para deixar um pouquinho mais bonitinho, porque eu acho importante o jogador ser um cara forte de membro superior. Os meus colegas, eles não veem tanta importância nisso. E aí algumas coisas mais pontuais, a gente conseguiu um dinamômetro, né? Então a gente consegue mensurar as assimetrias. Busquei também dados, ver quais são as porcentagens antero-posterior ideais para o atleta de futebol. Então eu criei, eu não digo que eu criei, mas eu fiz aqui um recorte. Eu recortei, colei e compilou. Exatamente, fiz isso e, cara, a gente tem... Eu falo que a avaliação é o primeiro contato com o atleta, é o direcionamento, é o plano, é o caminho que a gente dá para construir um atleta melhor. Então, se toda vez eu cobro, eu grito com os caras, cara, se você não me der o teu melhor aqui, se você vier no migué, a gente nunca vai saber o que você podia dar, e a gente não vai conseguir mensurar lá na frente quando você estiver melhor. Então eu preciso sempre do teu melhor nisso. E Silvio, tenho duas colocações talvez para colocar aí dessas informações que você trouxe, que uma é, tipo, o seu cliente, o cliente da Consagres não é só o atleta, é o empresário, principalmente. Exatamente. Talvez. Porque assim, o atleta, beleza, ele quer saber se ele está melhorando, né, óbvio, mas muitas vezes isso não parte ativamente dele, né? Na maioria das vezes eles nem querem saber, Rafael. Pode ser. Fala com o meu empresário. Pode ser, exatamente. Então, assim, o empresário sim quer saber porque o investimento é dele no trabalho de vocês. Então, isso é um ponto relevante. E o outro me fugiu da cabeça. Se alguém quiser colocar aqui. O cara tem um investimento. Tem jogador ali que vale milhões já. Então, você imagina, o menino tá ali. Eu já peguei atleta que tava para fechar com o empresário levou o atleta lá para ver como é que ele tava, para ver se ele ia fechar com o atleta ou não. Caraca. Então, mas é legal, porque joga muito o atleta. Exatamente. Né? Então o atleta deu tudo de si ali. Então a avaliação pra gente é muito importante para traçar meta e traçar objetivo para com o atleta. Cara, e é fundamental, assim, eu vou fazer o paralelo porque para nossa área é a mesma coisa. Se você não faz uma boa avaliação, cara, você não tem parâmetro, perspectiva, referência de para onde você tem que ir e o que você tem que abordar, mexer. Exatamente. Eu vou dar o próprio exemplo de um atleta seu, né, que você avaliou, mas que é um paciente meu, que é o corredor de montanha, que eu falei, Silvio, o cara tá querendo tal e tal coisa, só que, cara, não sei se tem fundamentação o que ele quer. Avalia aí da sua parte pra gente conversar. E, cara, os dados foram muito legais para tomar uma decisão o Silvio, do que vai fazer. Exatamente. É fundamental, cara. A gente chegou, sentou, a gente mostrei com o Franco, como eu falei pro Franco o que eu vi na avaliação, o que eu vi que ele tinha em déficit. O Franco, cara, bate total com o que a gente tinha conversado, eu e ele. Isso é muito legal, porque o próprio cliente dá valor àquele produto que ele está comprando da gente, né? E você ganha o cara, porque o cara passa a confiar totalmente no teu trabalho e jogar a vida dele para você. Deixa eu perguntar então, passar um pouco para frente. A avaliação de vocês é muito legal, porque vocês... A apresentação também é bem ilustrativa, né? Então é aquele gráfico de teia de aranha que você tem todas as variáveis ali e tem essa comparação com o banco de dados de vocês. Então ali o cara consegue ver claramente onde que ele está baixo, onde que ele está bem. Então para o próprio atleta fica meio evidente o que ele precisa treinar. Aí vocês traçam um plano
de trabalho. E aí o que eu vejo é que o controle de carga que você usa com os atletas também é muito refinado. Ao longo de uma sessão de treino, você Lembrei da minha pergunta, continue. Você avalia o atleta durante a sua sessão para ver o quanto de carga que ele vai usar naquele dia, não é isso? Sim. A gente, para atletas mais experientes, até os treinadores mais experientes que conseguem trabalhar com tecnologia, a gente até usa a velocidade como forma de mensurar ao longo da sessão, a fadiga e tudo mais. A gente mensura e controla. É o gadgetzinho que vai na barra, por exemplo. Isso, que é o acelerômetro, que a gente usa bastante. Então a gente usa, dependendo da fase que o atleta está, a gente usa porcentagem de queda de velocidade para encerrar a série. Então, e a gente trabalha muito com o atleta ser franco com a gente. Percepção de esforço. Percepção de como ele chega para treinar e como ele está ao longo do treino. Por exemplo, o Vini, chegou um atleta semana passada, com ele e falou assim: Silvio, vamos ver como é que está a relação anteroposterior do atleta X, porque já faz um tempo que a gente avaliou, ele já está aqui, queria avaliar. Eu falei assim: vamos. Fulano, você treinou hoje? Treinei. Treinou o quê? Treinei bola pra caramba, 2 períodos, tal. Beleza. Vini, vamos ver o salto dele, como é que tá? Vamos. Então vamos lá, botamos a placa, porque a gente também tem a placa de salto. E a placa de salto serve também pra gente ter um controle de carga, porque o CMJ, a altura do salto nos dá também um pouco de mostra a fadiga neuromuscular do atleta. O menino foi lá, pum, saltou, baixíssimo. Pum, saltou, baixíssimo. Pum, saltou. A gente olhou e falou assim: tá cansado, né? Tô. Não vamos avaliar. E então, a gente trabalha muito fino, principalmente com esses atletas de Não clube. só não vamos avaliar, mas a sessão do treino vai ser outra. O controle da carga vai ser completo, o controle do treino vai ser completamente outro. Desce lá na física e vai fazer um recovery. Muitas vezes o atleta veio e o cara tava moído. A gente mandou pro recovery ou mandou pra banheira de gelo. Ou até mesmo chegou, desceu e falou assim: quem tá na massagem? A massagem tá livre? Tá. Cara, vai o menino pra massagem. E essa possibilidade é muito legal, né? Sim. Pensa, você tá fazendo um controle, um screening inicial, você não tá simplesmente aceitando que esse atleta vá lá, chegue e treine, né? Exatamente. Isso é muito legal. O que que a pergunta que tinha me vindo é... Não, só deixa eu falar uma coisa. E isso ganha muito peso, cara. Porque é nesse momento que o atleta diferencia o treinador e fala: cara, esse cara sabe o que tá fazendo. Esse é treinador. Exatamente. Esse é treinador. Sim. E o que tinha me vindo na cabeça aqui é, por exemplo, esses atletas do futebol mesmo. Tem um controle de carga, mas ao mesmo tempo, eu não sei como que é, eu imagino que eles tenham que continuar cumprindo a carga de musculação do clube. Eles têm que cumprir a carga de musculação do clube. Como é isso? Então, alguns atletas do Palmeiras, o Palmeiras sabe que eles trabalham com a gente. O Palmeiras, em alguns momentos, o Palmeiras libera isso pra gente. A gente troca ideia com os preparadores. O Corinthians é mais fechado, São Paulo é mais fechado ainda. Mas o Palmeiras em si, a gente tem uma troca muito boa com os treinadores. Então isso ajuda demais. O atleta em si vem com sua percepção de esforço, fala o que você fez, porque normalmente lá no clube, o que você fez? Hoje a gente fez perna, hoje a gente treinou braço. Então é um pouco mais dividido por segmento, então a gente consegue ter um ajuste melhor do treino também. E conversa com o preparador, hoje fez isso, passa o planejamento da semana do que vai fazer, para a gente já conseguir traçar o planejamento da semana também, e aí fazer os pequenos ajustes ao longo das sessões. Geralmente isso, se rola essa conversa e feedback, isso é semanal, geralmente? Geralmente sim. Até porque acho que o planejamento deles também é semanal, né? Eles recebem todo domingo um planejamento de como vai ser o treino da semana, e aí a gente... E como que acontece, por exemplo, nesses clubes em que não tem tanta abertura para isso? Aí a gente precisa muito do feedback do atleta. Precisa contar com o atleta. O atleta tem que entender
que ele não pode mentir, que ele tem que entender realmente as percepções de esforço. Porque às vezes pro atleta pode ser aquela coisa que às vezes mais é melhor, né? Tipo, se o cara fez um puta treino pesado, mas beleza, eu tô fazendo um segundo período de treino na academia aqui tem um cara que é o vai mais ser melhor ainda. Tem um cara que é o mais ou melhor, e tem um cara que vem no chinelo, que tira a perna total, que você olha assim e fala, nossa. Qual tem mais no futebol? Quinhaca. Chinelo, né? Chinelinho, né? Se bem que agora... Mas melhorou muito, nossa, né? Porque os meninos da tá Consagres... falando muito, mas, porra, tudo é muito bem diferente. Ou eu tô enxergando uma amostra cara, muito os meninos da Consagres, você vê... Cara, os moleques que começaram com a gente lá de trás... Mudaram muito a mentalidade já também. Caramba, impressionante como eles mudaram. E você vê a evolução física deles e de comportamento. Tem um atleta lá que o moleque são 2 craques da base. Um era um sono, cara. A gente tinha uma Acho preguiça. que eu sei quem é. A gente tinha uma preguiça de treinar ele. Ficava jogando para 3 atletas, para 3 treinadores. Cara, ele se conscientizou que ele precisa... Cara, o moleque fez assim, ó, fisicamente. Ele é seleção brasileira. Você vê a postura dele no treino. A postura dele em como conversar com você... Porque tem muito atleta que chega, você já olha pra cara do moleque e você fala, nossa. Quando eu vou avaliar, tem uns moleques que vem avaliar e falam, nossa, esse aí vai dar um trabalho hoje na avaliação. Eu vou ter dor de cabeça, eu vou perder a paciência. Salto variação de 20% um em relação ao outro. Eu tenho 2 perguntas aqui em relação a... O fato de você ter sido atleta te faz julgar mais os caras e falar, mano, vai se fuder esse chinelinho do caralho? Com certeza faz. E uma segunda pergunta. Você dá carteirada nos caras e fala, mano, já fui pra Olimpíada, me respeita. Lógico que eu dou. Lógico que eu aqui, se o cara pisou no Olimpo, tá com o pé no Olimpo. Já explicou pra gente aqui que uma vez que pisou no Olimpo, ainda tá com o pé no Olimpo. Chega pro moleque e fala, irmão, eu tô no Olimpo, velho. E aí? O moleque nem sabe o que é, né? Carteiro. Dou carteirada, porque às vezes os moleques chegam naquela banca toda que... Amarra, sou da base. Sou da base. Aí eu chego na conversa, falo papapá, pô, você... E aí, seleção de base? Ele fala assim, seleção de base. Eu falo assim, legal, né, cara, jogar pelo país. Pô, legal pra caramba. Pois é. Desce a escada, a hora que você descer a escada, você vai dar de frente com uma camisa verde, cara. Com o número 13. Dá uma olhada na foto, vê quem é. Ele fala assim, por quê? Não, só vai lá. Aí às vezes eu mandei o moleque que veio na marra, mandei ele descer pra olhar. Aí ele falou assim, caraca, mano, é você já foi seleção? Eu falei assim, mano. Vamos avaliar? Já mandei, porque, puta, velho, tem vários... Igual uma vez a mãe do moleque veio, tava avaliando o moleque mó preguiça. A mãe dele chegou e falou assim, eles vieram da Bahia. A mãe dele falou assim, avalia direito, viu? Seleção brasileira de handball, já foi pra Olimpíada. Aí o moleque olhou, eu falei assim, eu dei risada. Eu cartero, sim, muitas vezes eu cartero, só pra, tipo, colocar, às vezes, o moleque no lugar, bom, sabe? É bom. Mas, Silvio, o que eu queria te perguntar a gente começou falando um pouco um dos principais pontos que talvez você encontre como falha aí na cultura aí do esporte de formação aí, né, dos atletas de formação, seja a força, né, o treinamento de força. Isso é falho. O que mais além do treinamento de força você encontra como talvez falha, mas mais do que isso, o que você encontra como uma necessidade para os atletas de alto rendimento? Assim, que capacidades são essas, além da força, que você e a equipe da Consagres treina com os meninos lá e você com os seus outros alunos, enfim? Cara, eu poria todo mundo quando criança para fazer atletismo, velho. Eu colocaria todo mundo para fazer atletismo. Para ter o generalismo ali do... Aprender a correr aprender saltar, a saltar, arremessar. Pra aprender a rolar, para aprender a dar cambalhota. Cara, eu não sei... Repertório, vivência. Exatamente. Eu não entendo como é que... Bom, isso reflete... O nosso atletismo é coitado, né, cara? O atletismo do Brasil é coitado.
E isso reflete nos nossos atletas de outras categorias. Eu vejo jogador de futebol que não sabe correr, cara. Um parênteses aí nessa história do atletismo. Agora, não exatamente o atletismo, né, de pista, né, mas a história do Danielzinho aí, que rolou rumores de que agora o melhor brasileiro maratonista, na verdade, o melhor maratonista fora do solo africano, né? Rolou uns boatos aí dele ir pra China, competir pela China, naturalizar lá e tal. Acho que era a China. Né? Então, assim, realmente, sem incentivo também, né? Mas triste, continue, só um parênteses. Eu acho que o atleta em si, acho que ele descobre o esporte, assim, e já vai nele sem ter se desenvolvido, sem ter vivenciado outros esportes, assim, e não tem um desenvolvimento motor, cognitivo, generalista, como você falou, Rafa. Sim. Então, eu acho que, cara, eu vejo os meninos, tem uns meninos que vão correr, cara. Eu já avaliei atleta profissional, que pra correr, cara, dificuldade, que tristeza. Né? Bom, corre com o braço abertão assim, corre com o tronco lá pra frente. Cara, o próprio Rivaldo foi número 1 do mundo, cara. Não sabe correr, não sabe pular, não sabe nada. Há pessoas que vão dizer, foi por isso que ele foi. A gente diz o contrário. A gente diz que apesar disso Mas foi o melhor. Deixa eu só colocar uma coisa. Eu li um livro recentemente que é Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas. E uma das coisas que um dos exemplos que ele dá é do Tiger Woods, que o pai dele tinha a mentalidade das, sei lá quantas mil horas de prática, né? 10 mil horas de prática. E aí, a partir disso, se criou a ideia da super especialização. Pega um moleque de 2, 3 anos, põe na modalidade, só modalidade. Nossa, né? E aí ele começou a dar um contraponto. Cara, o Federer foi jogar tênis depois de não sei que idade. Antes ele fazia atletismo, fazia futebol, fazia não sei o quê. A sua história foi seleção brasileira, Olimpíada, começou a jogar handball com 16 anos. E é algo que eu acredito muito, assim, que você primeiro precisa fazer um colchão de repertório inclusive para ter a possibilidade de encontrar um esporte que é mais sua cara, que você não encontraria se você especializasse desde cara. Concordo plenamente. E nem só a crença, mas a ciência também aponta a favor disso, né? Então, vem falando que o generalismo durante a fase de formação do atleta é fundamental. E olha que louco, o nosso papo é sobre treinamento, né, no alto rendimento. Para quem tá ouvindo isso, talvez ache paradoxal, né? A gente tá olhando para uma ponta e voltando para a base, né? Sim, eu comecei, meu pai foi esportista, mas eu joguei futebol, eu fiz ginástica olímpica, eu fiz basquete, eu fiz vôlei, eu fiz capoeira, eu aprendi a dar cambalhota e rolar, aí quando eu fui saltar da ponta e arremessar em queda... Já não tinha segredo, porque você tinha uma série de outras coisinhas. Eu já sabia rolar. A gente pegou um moleque... Cara, parecia um moleque de 2,10 metros, um basqueteiro em São Caetano. O cara jogava basquete, o cara nunca jogou handball. Aí o nosso técnico falou assim, cara, vou investir nesse cara. Esse cara tem 2,10 metros, se ele levantar o braço, ele vai para 2,30 metros. Se ele levantar o braço, o central vai fazer isso aqui para ele, ó. Pum, ele vai pegar numa mão, vai virar, porque se ele tem 2,10 metros, ele tem mais ou menos uns 140 quilos, né? Ele vai girar e vai arremessar. Só que o pivô, ele arremessa grande parte em queda, tomando porrada. O menino não sabia dar cambalhota. Agora você imagina ensinar um moleque com 18, 19 anos... 2,10. Com 2,10 dar cambalhota. O cara nunca fez isso na vida. Cara, um sufoco pra tentar. Os caras pediram pra não sei quem. Aí o preparador falou, Silvio, ajuda ele a ensinar cambalhota. Eu desisti, cara, porque não dava. O moleque não conseguia. Ele olhou igual ele olhou pro Oscar. Não dá. Não dá, cara, não dá. Então, você vê isso direto. Você vê menino que menino que só jogou futebol, só sabe aquelas coisas do futebol e precisa mais, não sabe pular. E ainda o futebol, que é um esporte ainda, né, com muita variação. Democrático pra caramba. E você vê isso. O próprio Cristiano Ronaldo, né? Corre com o braço lá embaixo. Robozão, né? Então. Eu digo.
Não pode ser o melhor do mundo um cara que é duro daquele jeito. Pode estar entre os 5. Mas tem o treinamento de força em dia. Tem. Mas esse é um dos que é mais... Bom, mas deu certo, né? Quanto mais melhor e o cara tá lá. Mas, cara, até um negócio interessante de comentar, o quanto que a gente, só uma coisa que veio vindo na cabeça, o quanto que a gente acaba recebendo já um público que tem a necessidade do que a gente tem para oferecer. Então, pô, o Silvio falou que o principal déficit que ele percebe é realmente o treino de força, mas talvez porque também a galera que chega para ele tem essa necessidade, já detecta. Em vários momentos quem chega pra gente também, a gente fala, cara, esse cara é muito ruim de movimento. Mas é porque o que a gente resolve é a qualidade de movimento. Aí já chega o cara que é ruim de movimento. Mas se a gente for tirar a lupa e enxergar o cenário macro, a gente vai ver que tem várias pequenas falhas. Tem a técnica, o fundamento, tem a força, tem várias coisinhas que são fundamentais para o alto desempenho lá no final, né? Para um cara pesa mais aqui, exatamente. Que o Rafa, semana passada do basquete, falou que a maior demanda para o basquete é o cognitivo, né? E posso mudar de assunto? Manda ver, bora. Então a gente falou da sua história de handball, falou da molecada do futebol, mas e um dos atletas mais de ponta que você treina é o nadador. O que muda? Dar um treino para um nadador de ponta, assim? Cara, controle, muito controle. Controle de carga. De carga da vida do cara, porque se ele briga com a mulher à noite, eu tenho que saber, porque isso vai afetar no treino dele de força. E a parte de preparação física dele é muito mais exclusiva com você do que um jogador da base, por exemplo. Exatamente. Então, você tá muito mais próximo. Tô muito mais próximo. Eu sou o preparador físico de força nele, eu sou o treinador de força dele, né? O Léo chegou para mim... Eu vim para São Paulo por convite do Luigi, né, para trabalhar na Care Club e para auxiliá-lo no treinamento do Léo de Deus e do Nicolas Santos. Que é um gigante também. Que é um monstro. O Nicolas é monstro, cara. Esse cara tem que ser estudado. E aí o Luigi saiu, o Léo se machucou, ele quis procurar um outro caminho. A gente se deu muito bem, então eu cuidava muito mais do Léo do que do Nicolas, o Luigi ficava mais com o Nicolas, a gente se deu muito bem e ele me convidou para fazer parte do staff dele lá atrás, antes do PAN de Lima, acho que uns 2-3 meses antes do PAN de Lima. E eu peguei ele lesionado, então a gente... a primeira coisa foi apagar o incêndio, né? Então o cara se machucou, o Léo ele se abala muito fácil com essas coisas de lesão. Então eu tive que, tirar toda essa questão de medo dele, fazer com que ele confiasse em mim, trabalhar várias coisas de estabilidade. Então eu não consegui inserir o treinamento de força que eu queria com ele. E aquela coisa, você treinar um atleta não é só o conhecimento do livro, do curso, é você conhecer o atleta, como ele responde ao estímulo que você está dando. Porque no livro tá bonitinho, tá ali, tanto isso, controle de carga assim, controle de carga assado. Você não tá cuidando de um robô, tipo Cristiano Ronaldo. Isso, o cara responde diferente, o cara pode responder completamente diferente. E aí você tem que aplicar um outro tipo de estímulo para ver como é que ele responde. Então, cara, foi erro aceito. E monitoramento de um jeito, monitoramento de outro. E você vai aprendendo ao longo do processo. Demais. Cara, com o Léo eu apliquei milhares de tipos de monitoramento pré-treino. Foi escala de humor de Brahms, foi TQR, foi não sei o que, e fazia gráfico, e mandava ele sentar para anotar, perdia 10 minutos de treino. Aí ele fazia, o gráfico dava assim, fadigado. Aí eu falei assim, vamos saltar. Bluf! Batia o melhor salto da vida dele. Aí eu falava, cacete, cara, o que eu vou fazer? Uma coisa diz, tira, outra coisa põe. Léo, como é que você tá hoje?
vamos voar. Então vamos voar, meu irmão. Então, assim, você vai destrinchando o cara até a hora que o cara vai. E rola muito disso, do tipo, o cara tá mostrando sinais de fadiga nos testes que você faz e tal, e mesmo assim a mentalidade, vamos voar, e voa mesmo e vai. Cara, teve dia que ele chegou, Silvinho, tô fudido. Mas vamos, hoje vamos, tô com sangue nos olhos. Ele vai lá, fudido, salta bem. Aí ele vai lá, tô mensurando velocidade, bum, faz veloz. Cara, eu dou um pequeno ajuste, ó, Léo, ao invés tá marcado para 5 séries de 2 repetições. A gente faz 5 séries de uma repetição. Eu vou tirando sempre no volume. Eu sou muito fã da intensidade, principalmente para o treinamento de força. E aí eu prefiro tirar muito mais, fazer um deload no volume do que na intensidade. Então, quando ele está mais quebrado, eu sempre penso no volume e a intensidade está sempre ali. Então, ele vai mover a carga que eu planejei, só que com repetições menores, essas coisas. E deu muito bem, cara. No começo ele sempre... Porque a natação em si, ela também tem os seus... Eu ia perguntar isso, as suas crenças. As suas crenças, seus vícios, né? Se ficar pesado, afunda. E aquela coisa assim, vamos lá fazer... eu sou nadador de fundo, então eu faço 30 repetições no crossover, puxando o braço aqui, tentando... Eu falei assim, a crença parecida com a do corredor também, muitas vezes que não... Exato. Que vai fazer o treino de resistência na sala de academia, né? Cara, não, e aí os caras vão querer me matar aqui, mas chegar lá e tentar simular com crossover, o movimento da natação, pra mim não cola. Como é que você faz isso durante 3 horas na piscina, que é o lugar apropriado para você fazer isso? Tem a água, tem a hidrodinâmica, tem o movimento perfeito, tá tudo encaixado para você melhorar a técnica. Aí você vai lá no treino de força, tudo que você trabalhou lá na piscina, você vai lá no treino de força, põe uma porrada de peso e destrói. Porque o cara vai lá e faz tudo errado, tudo torto, repete a mesma coisa, além de trabalhar repetitivamente o mesmo movimento e correr o risco de gerar lesão, eu vou zoar todo o cérebro dele que trabalhou de manhã para melhorar a técnica. Então, cheguei pro Léo e falei assim, Léo, treino de força, meu irmão. Sabe quanto que eu vou contribuir para você? 2%. 1,5%, no máximo estourando 5%. Se você for campeão olímpico, eu vou ficar muito feliz porque eu faço parte do seu staff, mas você não vai ser campeão olímpico graças a mim, 99%. Então, eu sou só aquele tijolinho. O que eu vou contribuir para você? Mas ao mesmo tempo, se fizer uma preparação ruim, isso pesa muito mais no jogo. Exatamente. Tem um livro que chama The System, que uns treinadores americanos foram estudar o treinamento soviético e vieram com esse conceito, e eles falam que assim, o treinamento de força ele serve para prevenir a lesão e adicionar horsepower para o motor do atleta. O específico ele vai fazer com o esporte dele. O esporte dele vai tornar... Por isso que, voltando na Consagres, os moleques, eles chegam na hora da agilidade, os moleques voam na agilidade. Muitos voam. Muitos têm a reatividade muito boa, porém eles têm o salto, o contramovimento ruim e o teste de força ruim. Por quê? Porque no específico, eles estão o dia inteiro fazendo força específica, em angulações específicas e tudo mais. Mas na hora que eu quero que ele faça uma força estática, que é a capacidade mais pura, né? O cara não desempenha. O cara vai lá no agachamento, ele não desempenha. Então o que eu tenho que contribuir? Imagina se ele faz coisas muito boas só nisso aqui, se eu adicionar mais horsepower pro motor dele. O moleque vai ficar assim, ó. Vocês chegam a trabalhar... Então, o horsepower tá evidente, que tipo, é o que vocês trabalham muito com os atletas.
Mas vocês chegam a fazer condutas, exercícios de algum nível de transferência também? Sim. De força? Do futebol, sim. Sim. Do futebol, sim. A gente faz no início algumas coisas balísticas, onde tem a questão da mecânica da mudança de direção, da própria marcha em si. Isso ajuda muito os atletas a melhorarem a questão da desaceleração, da retomada, do próprio posicionamento do corpo para fazer o giro, para mudança de direção, para fazer o crossover. Na natação, aí eu tenho o biomecânico da natação. Principalmente, o legal disso é que a única coisa que eu me preocupo é assim, o Filipão manda a programação, eu olho, eu traduzo e falo assim, eu tenho que trabalhar força nesse período, eu não posso concorrer com isso, eu tenho que trabalhar potência e velocidade aqui e pimba. Acabou. Quando o Léo Acabou? Não, pode seguir. Quando o Léo começou comigo, ele tinha uma visão. Treinamento em circuito para fazer isso aqui, fazer aquilo ali, tal. Comecei fazendo um pouquinho para ganhar ele, e aí fui construindo algumas coisas que eu consegui, que eu acredito e que a literatura me embasa nisso. Fui tirando volume, que ele era um cara que gostava muito de volume. E aí pré-Olimpíada, quando a gente começou a preparação para a Olimpíada, eu falei assim, Léo, a minha conduta agora com você vai ser diferente. Você já está mais pronto para a gente desenvolver uma questão de força mais bruta, pura, o básico. Então a gente vai fazer 4 exercícios na sessão. A gente vai fazer um exercício mais balístico e de potência, a gente vai fazer 2 exercícios de força de membro superior e a gente vai fazer um exercício de membro inferior com maior volume. Acabou a sessão, tá? Só. Mas será? Vamos. Levantamento olímpico, começamos na fase de preparação mesmo geral a ensinar, começou com base, porque ele nunca teve base. 2 semanas, reunião. Não, porque quando a gente treinava lá atrás eu me sentia melhor, que esse treino eu tô me sentindo muito quebrado, não sei o que, tal. Eu falei assim, Léo, confia no que eu tô te falando. O que a gente fazia lá atrás era porque você estava desse jeito lá atrás. Agora você está pronto, você vai passar por um processo. A gente está em GPP, sabe o que é isso? General Physical Preparation. O Filipão considera isso como A1. Você vai ficar quebrado na piscina, você vai ficar quebrado comigo. Espera um pouquinho, vamos ver. Vamos ver como é que você vai desenvolver. Porque eu quero lembrar para você uma coisa. O que eu vou contribuir para você é bem pouco. Então, vamos tentar desenvolver esse bem pouco do jeito que eu estou te falando e acredita em mim. E eu falei para ele, sabe que a maior coisa que você vai desenvolver no treino de força para você não é transferência. Porque a treinamento de força para natação, ele transfere muito pouco ou quase nada. Tem muito pouco. Saiu uma revisão sistemática onde os pesquisadores foram para todos os treinadores de alto rendimento do mundo, dos Estados Unidos, da Austrália, e pediram um programa de treino de força, dry land, para o nadador. São vários treinos diferentes. Tipo assim, um cara só trabalha balístico, um cara faz circuito, outro cara faz... Então, não tem um consenso geral e não tem comprovação de que o treino dry land ele tem uma transferência muito grande para a natação. Decúbito dorsal, hidrodinâmica, aquilo que eu já falei. Então, o que mais vai contribuir do meu treino de força para você chama-se resiliência. Porque você vai ter que você vai ser submetido a cargas altas que você nunca fez, estando cansado, e vai ter que completar todas essas tarefas para mim. Então, você vai desenvolver uma resiliência que você nunca teve. E, cara, o Léo nunca teve a densidade muscular que ele teve. Ele nunca...
ele nunca teve tão lean como ele teve. E ele fez o melhor tempo da vida dele na Olimpíada. Então... E toma esporro de você, hein? Toma. Puta, como toma esporro, cara. Como toma esporro. Teve um dia que foi engraçado. Ele chegou, começou a falar. Não, como eu voei, não sei o quê. Começou a falar com a academia inteira, E aí o Guilherme Basseta tá treinando com ele. E o Guilherme Basseta, ele é um atleta explosivo, ele é completamente diferente do Léo. Ele salta 60 centímetros, o Léo salta 45, 46, 47. Aí o Léo, 48. Aí o Léo chegou. Não, que eu tô voando, foi lá. Saltou mal. Aí saltou um outro salto que eu não falei pra ele saltar. Aí beleza, eu fiquei quieto. Aí fomos fazer o treino balístico, que era um squat jump com a barra hexagonal. Aí, Léo, você primeiro. Ele foi lá, fez um agachamento e ficou na ponta do pé. A primeira. Eu olhei e falei assim, não é possível, cara. Aonde do jump que você não ouviu? Aí ele foi lá e fez de novo. Eu falei assim, para. Desce agora. Vai, toma um café e busca o Léo de Deus de volta. Eu tava nesse dia. Você tava nesse dia, não tava? Pode descer. Aí ele vai e desce rachando o bico, volta. Me cumprimenta, você ainda falou, me cumprimenta de novo. Exatamente, você vai, desce, busca o café, me cumprimenta de novo, traz um café pra mim. E volta o Léo de Deus. O Léo de Deus que chegou falando que tinha voado no treino. O treino dele rendeu, que é a coisa mais linda do mundo. Então, são coisas assim que eu sou um baita de um general com meus alunos, com meus atletas. Mas com o Léo principalmente, eu criei um jeito da gente se tratar e de eu empurrar ele, puxar ele comigo, que foi fantástico, foi uma sinergia muito legal. A gente se dá muito bem, mesmo eu estando de mau humor, mesmo ele estando de mau humor, que é muito difícil, e mesmo ele fazendo cagada e eu dando esporro, ele leva super bem. Porque o Léo é de boa, é da resenha, Nossa né? Senhora. Se não puxar, talvez não. Se eu não puxar, ele não vai. Teve um dia que ele chegou atrasado, semana passada. Só que com ele não adianta carteirada, porque ele pode falar que é finalista olímpico. Não, ele não dá pra carteirar. Ele não dá mesmo. Aí ele chegou atrasado e começou a mandar mensagem, conversar no celular, mandar mensagem pros patrocinadores dele. E eu já puto, porque eu tenho horário. E ele chegou atrasado, eu peguei meu celular, mandei e falei assim, você pode começar o seu treino de força já que você está atrasado? Pum! Ele olhou, guardou o celular, deu risada, não falou nada. Foi lá e começou a fazer o treino. Então é assim que eu lido com eles. E o Guilherme Basseta é mais quieto, mas ele já tá entrando na onda e tá se dando super bem. Bom demais. Cara, tem um negócio bem rápido pra falar, que eu vendo os dois no sábado, você não tava, eu acho, no sábado, aí eles fazendo a própria avaliação lá dos saltos, e o quanto que o Léo é rigoroso nesse sentido, que com certeza deve ter essa influência, porque, o Guilherme salta bem alto, cara. Aí o Léo ficava lá e, você tá roubando aqui, você tá jogando o corpo pra trás, tá? E um ponto muito legal que ele falou foi, cara, não adianta roubar aqui. Não adianta roubar aqui porque você não vai conseguir roubar lá. Exatamente. Então faz direito aqui, porque isso é o que vai ser o preditor do seu sucesso lá. Aí eu falei, cara, é isso. Cara, entende que, não é ser melhor aqui, você tem que ser melhor lá na água e, cara, exatamente. Se você for rigoroso aqui, você vai apresentar. Aliás, o Léo de Deus tá devendo uma visita aqui para conversar com a gente. Na verdade, ele disponibilizou já vários horários, só que o problema é que ele disponibiliza tarde, né? Aí fica ruim pra gente. Mas vai dar certo. Vale a pena. Vale que a resenha é fantástica. Boa, posso trazer perguntas da Vamos. galera? Vamos lá, perguntas. A primeira não é nem uma pergunta, é um comentário. Pede pro Silvio contar as peripécias de professor Pardal que ele faz. Putz, cara, como a gente às vezes não tem coisa, não tem equipamento na clínica lá, a gente tem que pensar em alternativas com elástico. Então, eu já inventei
tem uns treinadores, tem uns equipamentos nos Estados Unidos que são articulados junto ao rack, que você consegue fazer um treino de potência que você empurra na horizontal. Você faz isso aqui. Então a gente não tinha. Aí eu peguei o TRX, coloquei a barra, chama Jammer. Aí eu criei um Jammer. Aí agora o Fred, inclusive, ele vai lá e ele viu eu montando a cadeira de bench pull pros moleques agora. E o cara falou, caramba, Silvinho, montou um Fórmula 1 aqui agora? Peguei um banco, coloquei step contra o banco seguro, os moleques fazem o bench pull, porque não tem. Então a gente vê os equipamentos, vê as nossas necessidades e tenta criar alguma coisa ali que seja parecido para a demanda do que a gente quer, né? Eu quero os atletas em decúbito dorsal fazendo puxada, remada. Eu não tenho, eu tive que fazer uma montagem ali, construir um prédio. Segundo o Fred, é um Fórmula 1. O famoso recurso técnico que a gente falou em algum episódio. E os caras gostam, viu? Porque os caras copiam. Tenho certeza que isso aí foi o Igor, ou foi o Léo, ou foi o Vini. Segunda pergunta aqui, e essa não é de zoação, é: preparação de atletas mais velhos tem diferença para um atleta mais novo? Qualidade, quantidade do treino, enfim. Isso muda. A gente está falando na alta performance, isso, no alto rendimento. No alto rendimento. Ah, tem. O atleta mais velho, ele já tem um lastro já do esporte, da força em si. Se ele tem um histórico, ele já tem isso desenvolvido. Então a gente consegue trabalhar e adequar volumes menores, ser bem mais pontual nas nossas aplicações. Seria um caráter mais de manutenção? Sim, e pequenos estímulos neurais, né? Porque, querendo ou não, o que você quer para o desenvolvimento do cara é um melhor desenvolvimento de sinapse para o músculo, né? Então, que o músculo seja ativado o mais rápido possível, porque quanto mais rápido, melhor. O mais rápido ganha, né? O mais alto, o que salta mais alto que o músculo responde mais rápido, ganha. Então, a gente quer essas coisas mais pontuais. Então, o atleta mais velho, o atleta mais experiente, que tem um lastro bem desenvolvido, a gente tende a trabalhar com um volume menor de treino, né? O próprio Nicolas, na água, ele já trabalha um volume bem mais baixo de nado, porque o cara voa já, o cara tem um lastro, o cara já tem uma história, o cara nada, vai a história dele passando assim junto, né? Avisa pro Nicolas vir falar com a gente aqui também, que demorou. Além de fenômeno da piscina, ele é fisioterapeuta. Ele é fisioterapeuta também. Esse papo vai ser legal. Cara, um papo muito legal. O Nicolas, no empirismo dele, no empírico dele mesmo, ele entende muito, cara. Ele sabe muito de treinamento, ele sabe muito de nutrição e fisioterapia também. É impressionante, cara. Quando eu fui para os Estados Unidos no estágio na Athletic Lab, o Nicolas também foi, a gente ficou 2 semanas junto lá e conversava de igual para igual, assim, muito legal. Vale muito a pena conversar com o Nicolas. Legal. Mais pergunta? Aqui eram essas. E acho que é isso mesmo que eu falei. Boa. É isso? Chegamos ao final do nosso episódio. Foi legal pra caramba. Achei que ia ser mais difícil. Só uma mensagem de fechamento que eu acho que casa com claro. Diversos outros episódios. A gente falou aqui hoje de plano terapêutico e a gente falou especialmente de não ficar fielmente preso ao plano terapêutico. Você vai receber o seu atleta e dependendo de como ele estiver no dia, você tem que adaptar o seu plano. Se você tentar encaixar seu atleta no plano, vai dar ruim. Você tem que encaixar o plano ao seu atleta. E isso não está no livro. Então, a gente falou de muita coisa aqui que casa com muitos episódios. Falamos de especialização precoce, já falamos sobre isso. Falamos sobre treinamento de força, que o Léo já trouxe também. Tem um treinador, eu não vou falar o nome porque eu não sei qual seria injusto eu falar, que ele fala do treino, né? O planejamento do treino, você escreve ele a lápis. Fudido. Você escreve a lápis.
Porque você vai poder apagar, o cara vem, teve alguma coisa, brigou com a mulher, dormiu mal, você vai ter que apagar, vai ter que fazer de novo. O Emerson Gomes falou pra gente que pede pro cara tirar o óculos escuro, olhou pro olho do atleta e já sabe, não, hoje você vai correr metade. Tá aí, é isso. Percepção total do atleta. E uma coisa que isso não quer dizer que você não vai planejar. Né? Você não vai abdicar, né? Você vai planejar e você vai adaptar aquilo. Exatamente. E acho que um ponto alto aí também do episódio que foi esse final também é toda essa relação de confiança, porque imagina, né? No início você não conhecia o Léo, você está conhecendo os atletas que você está começando a trabalhar. Então essa coisa de o que o Cássio trouxe agora, de olhar no olho e saber se o cara está cansado, isso vem com a experiência, e para chegar a essa experiência, os dois lados têm que estar confiando um no outro de que aquilo vai dar certo, e tem que ter uma insistência no projeto, né? Então isso acho que você mostrou um pouco nesse papo, o Léo mostrou também com você, em momentos que ele indagou ali, algumas coisas estavam sendo feitas, foi insistido no projeto, né? Então acho que isso é uma mensagem legal também. Feito? Boa, mas isso. Agora vamos perguntar as mensagens do Silvio. Óbvio, né? foram mensagens que a gente captou da conversa. Agora o encerramento é contigo, cara. Acho que encerramento do podcast. Palavras finais. Você. Palavras finais. Ah, sério? Seríssimo. Vocês me pegaram no... É que tinha sido já da mensagem do lápis e tal. Puta, aí a gente... poxa vida. Podemos fechar assim. Você quer que eu fale de novo? Não, o planejamento do treino é a lápis. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Você pode até falar isso de novo, mas, cara, o público que ouve a gente assim é o público de transição. Ou tá para se formar, ou se formou, tá no começo da carreira, cara. Com tudo que a gente conversou, mensagem para esse público, cara. Cara, não deixa de estudar. É uma mensagem para esse público que está saindo agora. Você não acha que você vai pegar o caneco que tá tudo beleza. Eu tomei... O Léo sabe disso, porque o Léo tá vendo isso agora, que ele acabou de se formar e acha que você tá sabendo tudo, que sabe tudo e não sabe bosta nenhuma. Eu saí achando que, por ter sido atleta, eu ia saber tudo de treino de força, de treinamento. Cara, tomei uma porrada. Eu fui pra Austrália, eu fui fazer um curso na Austrália, da Exos. Eu fiz o curso da Exos na Austrália, eu fiz 2 módulos. Eu sentei do lado de cientistas do esporte na Austrália. E a Austrália, o Strength and Conditioning é muito especializado. Então eu sentei do lado de todos os treinadores de rugby e de futebol australiano de Sydney. São todos cientistas do esporte. Eu olhei, quando a primeira pergunta saiu pro cara da Exos, eu olhei e falei assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Meu Deus do céu, preciso estudar. Foi o primeiro clique. O segundo clique foi quando eu fui para Athletic Lab fazer o estágio. Cara, eu voltei com uma cabeça completamente diferente da que eu fui, com a necessidade de ler, com a necessidade de aprender, com a necessidade de vivenciar cada vez mais. Quando o Léo chegou para mim para pedir para eu treinar ele, cara, eu tive que baixar Deus e o mundo de artigo científico para ver sobre natação, para ver a demanda do esporte dele. O cara nada 200 borbo, o que eu preciso trabalhar com ele, quais são as características, tenho que entender o treino de natação. Então, assim, não acho que se você acha que tá bom para você ir profissional de educação física, sair e passar 4 de 10, 4 de 12, como a gente fala, beleza. Mas se você quer ser um cara diferenciado, cara, você tem que estudar mesmo e não deixar. E trabalhar com meio que sabe. Eu tenho sorte que na Care Club eu trabalho com desde a fisioterapia até o treinamento, com gente que estuda, com gente que gosta do movimento, que gosta do treinamento e que está sempre antenada e sempre disposta a contribuir com informação para todo mundo. Então, eu sou privilegiado também de estar envolvido com profissionais gabaritados também, mas fica o planejamento você faz a lápis, cara. Da vida, né? Também, né? Pronto. É isso. Valeu, gente. Muito obrigado para quem esteve ouvindo até agora nas nossas plataformas. Para quem esteve aí, temos 4 pessoas. Chegou a 6, eu cheguei a ver.
para quem esteve acompanhando a live aí de gravação. Obrigado, Silvio, pela presença. Obrigado pelo convite. E, pô, tá aberto aí o convite e eu quero ver se fazer a força lá para trazer o Nicolas Santos pra gente. Demorou. Vou trazer o chefe e o Léo. Boa, perfeito. Valeu, até mais.